Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por essa manhã tão maravilhosa. Glória a Deus. Já sentiu a presença de Deus aí? Amém. Aleluias. Que Deus continue te tocando nessa manhã tão oportuna, tão abençoada. Amém, meus irmãos? Quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão enfermos. Que Deus continue abençoando e visitando os meus irmãos e que o Senhor toque cada um dos meus irmãos, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Eu sei que o forno já está bem aquecido. Agora a gente vai para o pão. É só colocar o pão, o maná, não é? Meu professor no seminário, Luiz Henrique, dizia isso. Que o louvor, as orações, esse momento tão maravilhoso, aquece-nos. E aí vem Deus com o seu pão e faz com que essa massa agora asse, cresça, fique pronto para que a gente continue comendo. Eu creio que Deus tem um maná para você, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Te agradecemos, Deus, por esse dia tão lindo, tão especial, que o Senhor preparou aqui para nós. Preparou, ó Deus, para cada servo teu, ainda mais hoje, Senhor, diante da tua mesa, essa mesa tão abençoada, que é a lembrança da tua morte por nós, Senhor. Obrigado, 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 ó Deus, pela tua igreja estar reunida, por cada irmão que o Senhor trouxe e, ó Deus, uniu a nós e vive hoje esse princípio da igreja de Jesus entre nós. Como nossa querida irmã Neuza orou há pouco, Senhor, abençoa todos os nossos familiares, todos os nossos lares, todos os nossos parentes, essa cidade que o Senhor, ó Deus, colocou essa igreja, essa região, Senhor, do Alto Tietê, assim como o nosso estado e o nosso amado Brasil, Senhor, que carece tanto da tua ajuda, da tua graça, da tua libertação e do teu toque. Que o Senhor possa tocar cada alma, ó Deus, pelos quais intercedemos, tocar salvando, libertando, ó Deus, da condenação eterna, tocar manifestando a tua glória, tocar tirando, ó Deus, quem sabe o sofrimento, mostrando o teu poder e como é doce, como é belo poder te servir, como cantamos, que a tua mercê, que a tua benevolência, que a tua graça, que a tua bondade seja derramado agora sobre a nossa nação, assim como sobre esse mundo, ó Pai, que ao mesmo tempo é um mundo já, eu diria, que evoluiu tanto em tantas coisas, mas ainda que carece tanto, que necessita tanto da tua salvação, da tua graça, do teu amor e do teu poder. Toca-nos, ó Deus, toca-nos, ó Pai, e abençoa-nos nessa manhã. Que possamos, ó Deus, receber do Senhor o teu alimento, o teu maná, e sairmos daqui tocados por ti e abençoados pelo Senhor, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada fazemos, sem ti nós nada realizamos. E, ó Deus, nós agora, com os corações quebrantados, com os corações curvados diante da tua majestade, nós te pedimos, fala conosco, usa o teu servo, continua a usar a tua igreja, usa a minha vida,
para transmitir a tua palavra ao coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Que o poder do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 6. Segunda-feira passada eu li novamente esse texto. E logo depois de ler esse texto, eu confesso para vocês que não parei de pensar sobre ele. E então comecei inclusive a orar. Orar porque essa passagem ela é tão linda, tão rica. Ela tem pérolas. Quanto mais cavamos, mais diamantes achamos, mais pedras preciosas encontramos. Quanto mais nadamos nas águas do Espírito Santo, mais maravilhas vemos. Quanto mais profundo vamos, mais descobrimos coisas que não imaginávamos. E ao ler aqui, eu confesso que eu fiquei impressionado com uma frase, e essa frase me fez orar. E eu comecei a interceder por parentes, por amigos, pela igreja. E eu comecei a me lembrar de pessoas da nossa nação, pessoas influentes da nossa nação. E ali eu comecei também a orar por eles, interceder por eles. E quando eu me percebi, estava ali aos prantos intercedendo por essas pessoas. E qual era o motivo da minha intercessão? O motivo era: Senhor, estremece-os, abale-os. E por que eu orava assim? Porque o texto aqui mostra que naquele momento em que os serafins, eles de fato glorificavam a Deus, aquele ambiente ficou abalado. Os batentes das portas tremeram. As bases do limiar se moveram. E eu comecei a pensar, o som de Deus, ele nos estremece, ele nos abala, mas não nos destrói. Pode ver, não é assim na nossa vida? Ele abala. Quando Deus se revela a alguém, ele abala aquela estrutura. Mas diferente de um terremoto que destrói e muitas vezes levam vidas de toda sorte, os abalos de Deus não são assim, não são destrutivos. Destrói o pecado, destrói a incredulidade, destrói as trevas, mas nos consagra. E então, em cima disso, que eu dizia: Senhor, toca nessas vidas, abala elas, com o teu toque de amor, com o teu som poderoso, porque, como eu mencionei, quando os serafins glorificavam a Deus, aquela estrutura divina, percebam, Isaías está registrando aqui o que ele viu. Aquela estrutura ficou abalada, mas não destruiu. Os anjos cantavam a Deus, a glória de Deus foi manifesta e enche todo o ambiente. E ali há um tremor, as bases do limiar, ou seja, algo sacode. Percebam que o som, ele é invisível, mas ele é físico. O som é invisível, você não vê, mas ele é físico.
Podem ver o que faz um jato quando ele passa próximo a nós. É físico. E o som de Deus, o som espiritual, mesmo sendo invisível, também nos atinge. Quando Deus fala conosco, algo acontece na nossa alma, algo acontece no nosso coração. Então eu fiquei lembrando de tantas pessoas que tem vezes que tentamos ajudar, orientar, pregar, ensinar, e a pessoa parece que entra num ouvido e sai pelo outro, não é assim? Você prega para um parente, você fala, você anuncia, você insiste, e você quase que se desespera, não é assim? Por aqueles que amamos, e muitas vezes a pessoa fica indiferente. Quem é que tem que trabalhar ali naquela vida, meus irmãos? É Deus. É Deus. Só Deus. E os poderosos, que usam até a igreja ou a fé para tomar proveito? A mesma coisa. E os inimigos do povo de Deus, que são pessoas muitas vezes orgulhosas, altivas, cruéis. Quem é que pode mudar aquele coração? Quem é que pode abalá-los, senão Deus? E nessa hora que também é a hora de vulnerabilidade, porque é assim que nos sentimos muitas vezes, é ou não é, meus irmãos? Fazemos o melhor pelo qual podemos, mas chegamos até um limite da nossa atuação. E depois quem é que atua? É Deus. E para que a gente veja Deus atuando, o que nós precisamos fazer? Orar. Orar. E aqui onde entra uma das maiores contribuições nossas no reino espiritual, que é a oração e o jejum. Porque aí o Senhor, ouvindo aquelas orações, abala aquelas vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, eu confesso que quantas pérolas eu tenho aqui para trazer para vocês hoje, diante de tudo isso. E eu quero ler Isaías mais uma vez, do capítulo 6, versículo 1 ao 8. Porque aqui Isaías teve a visão do trono de Deus. Diz assim a palavra de Deus, estarei lendo na versão NVI. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluias. Na versão corrigida diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. As bases desse lugar tremeram, meus irmãos. Foram sacudidas pelo som divino. E eu não tenho dúvida que Deus
deseja também abalar um pouco a nossa existência a cada dia. Uma das coisas que mais me fascinou logo depois que eu entreguei a minha vida a Jesus foi ter experiências com Deus, experiências com o Senhor. Não há um padrão, amados. Podem ver que nas Escrituras, Moisés tem uma revelação de Deus com uma sarça que arde. Uma sarça pegando fogo, mas não queimava, e dali sai a voz do Senhor. Josué vê um anjo, ou o anjo do Senhor, com a espada desembainhada. Daniel tem uma experiência com Deus, porque ele está diante da morte, e ele vai orar a Deus, e Deus o presenteia com visões, com revelações. José do Egito está vivendo o seu dia comum, regular, e de repente ele tem visões de Deus, visões sagradas. João, Pedro, Tiago, André, eram pescadores e de repente vem diante deles Jesus e diz: sigam-me. Assim como Jesus disse a Mateus na coletoria: siga-me. Cada pessoa teve uma experiência diferente, ou seja, não há um padrão, não há uma caixa. O apóstolo Paulo, indo destruir a igreja, perseguir os cristãos, na estrada de Damasco, o Senhor se revela a ele. Deus tem uma maneira de se revelar a nós, não uma única vez, mas eu diria por várias vezes. O próprio Moisés, logo depois da sarça, Deus presenteia ele com várias experiências sobrenaturais. Ele é instrumento de Deus ali no Egito. E como se não bastasse, quando eles fogem, Deus ainda permite com que o mar vermelho se abra. E depois ainda Deus presenteia a Moisés 40 anos de sinais e milagres e maravilhas, porque é assim que Deus faz. Ou seja, uma coisa eu sei: Deus deseja se revelar para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Enquanto falo, enquanto prego, e não somente agora, mas viva nessa santa expectativa: Deus se revele para mim. Deus me toque. Deus me surpreenda. Porque aqui nós estamos diante de um texto magnífico em que o profeta vê o Senhor e vê o Senhor no trono e vê seres divinos, e ali tudo se abala. E eu quero te lembrar que essa cena é maravilhosa, mas para nós, frutos da nova aliança, ainda tem um detalhe muito mais lindo, porque agora o nosso Salvador está diante do trono de Deus, da presença do Pai, mas está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. O trono de Isaías que ele vê aqui foi magnífico, mas o trono de Deus para um filho de Deus na nova aliança é espetacular, porque à destra, à direita do Pai está Jesus fazendo o quê, amados? Intercedendo por cada alma, por cada filho, por cada igreja e por cada pessoa que ainda se encontrará com Ele. Ele está intercedendo ininterruptamente. E o que mais, pastor? Há uma promessa de que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, no seu coração, intercedendo por você e por mim. Aleluias! Perceba agora, nós temos aqui na nossa vida, nesse momento, na nossa igreja, o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, pessoalmente e coletivamente. Por isso que sentimos a presença do Senhor entre nós. Quem é que traz essa presença do Senhor entre nós?
é o Espírito Santo que passeia no meio da noiva. Aleluias! Hoje, na nova aliança, o Pai te contempla, Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós nos céus, rodeado por seres divinos, louvando e exaltando o nome dEle, e o Espírito Santo está entre nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis. E eu me lembro que uma das coisas que mais me apaixonou em eu ter me rendido a Cristo, me entregado a Cristo, foi ser marcado por experiências. A primeira foi sentir uma paz inigualável, que eu nunca tinha sentido. Daquela ideia deísta de um Deus que nos cria como um grande relojoeiro, cria o universo e deixa Ele trabalhando por si. Eu tinha uma ideia assim de Deus muito presente por causa da minha formação, mas no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, a paz que excede todo entendimento começou a reinar em mim, e eu falei, mas o que é isso? O que é isso? Eu não chorei, alguns choram, mas eu lembro desse sentimento. Eu disse, mas eu só fiz essa oração. Eu disse agora que eu quero seguir só Jesus para o resto da minha vida e só a Bíblia. Eu sei que você já teve experiências com Deus. Se ainda não teve, eu ouso, afirmo e digo, Deus quer te marcar com experiências maravilhosas. Uma segunda experiência que me marcou demais na minha vida foi a alegria de chorar aos pés de Deus. Aleluia. Ora chorava pedindo perdão pelos pecados, se sentia perdoado, mas ora chorava o choro da alegria, e falava, o que é isso? O que está acontecendo comigo? O choro do contentamento, não é um choro da dor de quem pecou, mas é o choro da alegria de estar diante daquele que vive e reina. E eu me lembro que, depois de muitas experiências que eu já tinha tido com Deus, eu lembro que uma das coisas que eu mais amava era a sensação de chorar aos pés do Senhor. Como isso foi doce na minha vida, e eu não tenho dúvida que isso tem sido doce na tua. Quando perdemos as lágrimas, ficamos secos. Quando perdemos as lágrimas, ficamos gélidos. Isso me fez lembrar um grande pregador norte-americano. Ele sempre pregava, em toda a pregação dele, ele chorava muito. Chorava muito. E um dia chegaram para ele e falaram, pastor, o senhor está aqui em Nova York, o senhor está, a igreja está crescendo, e toda vez o senhor chora demais. Para de chorar, pastor. Parece que é fraqueza. Ainda mais para algumas culturas, Chorar é sinônimo de fraqueza. Homens não choram. Não é assim? Engole o choro, menino. Principalmente entre os orientais. E aquele pastor parou então de chorar. Ah, meus irmãos, os sermãos ficaram secos. As almas deixaram de ser edificadas. Vidas deixaram de se converter. E aí ele disse, chega, voltarei a me derramar diante do meu Deus. Não se importando com o que as pessoas dizem ou pensam. Porque as lágrimas, elas são revigorantes na nossa vida. Quando somos perdoados, mas quando também somos visitados. Estou falando sobre experiências, meus irmãos, porque aqui, o que eu noto nessa mensagem aqui de Isaías? Que ele vê o trono de Deus. E percebam que os sentidos do profeta foram abertos. Ele foi tocado por uma brasa viva do altar.
e um único toque transformou a vida dele. Um único toque do Senhor pode reescrever a sua história. Um único toque pode transformar a sua vida. Aqui foi isso que aconteceu. Percebam que ele vê o Senhor, o trono de Deus, seres divinos. Ele enxerga. Ele tem uma visão. Pode ver que ele ouve. O que ele ouve? Ele ouve num primeiro momento a adoração dos anjos. Não sei se aquela glória também tinha, vamos assim dizer, algum tipo de som, mas uma coisa é fato, tudo treme e ele escuta. Percebam, olha o segundo sentido dele. Ele primeiro vê, depois ele escuta e por último ele fala com ele mesmo, naquele santo espanto: ai de mim, estou perdido, perecerei porque vi a Deus. Mas aí o anjo vem, pega com uma tenaz, uma brasa viva do altar do Senhor e vai com a mão e toca onde? Nos lábios, aleluia. Perceba agora, ele também fala, mas agora há um toque nos lábios. E agora, depois de ser tocado nos lábios, ele ouve quem? Ele ouve aquele que está sentado no trono, aleluias. E por último ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Percebam os três sentidos: ele ouve, ele vê e com a sua boca ele responde. Percebam, esses três sentidos foram agraciados na vida do profeta. Mas, de uma forma, eu diria que ele precisou de um único toque, que foi na sua boca. E perceba que a boca dele era o lugar da fraqueza dele. A boca dele era o lugar, porque ele mesmo diz: ai de mim. Não porque eu escuto demais, não porque eu vejo demais, mas porque eu falo coisas que não deve e habito num povo da mesma fraqueza que eu. Ele identifica. Percebam, irmãos, a gente precisa identificar aonde estamos, se desejamos sair do lugar para algum outro lugar que desejamos chegar. Se eu não identifico o lugar da onde eu estou, como chegarei em algum outro lugar? Quem não sabe onde está, como irá para algum outro lugar? Primeiro eu identifico onde eu estou, o que sou, o que faço, com toda a verdade, de forma nua e crua. Aí sim a gente pode chegar em algum lugar. Foi isso que ele fez. Ai de mim, porque eu sou assim. Agora olha só que interessante também. Para que ele pudesse ser tocado, para que ele pudesse ser transformado, ele precisou se esvaziar. Porque percebam que o texto aqui é lindo. Olha as pérolas, meus irmãos. No ano em que o rei Uzias morreu. O profeta Isaías era um profeta da corte. Ele, segundo a tradição judaica, ele era primo do rei Uzias. Ele era parente. Seu pai Amós era irmão de Amazias, que foi o pai do rei Uzias. E agora ele vê o seu parente, que é o rei, morrer. Um trono estava vazio. E para que realmente o trono de Deus seja revelado, o nosso trono precisa estar vazio. Porque só um trono vazio, ele pode ser preenchido. Enquanto ele está preenchido, não tem como completar se ele já está cheio. Pode ver que esse é o dilema da nossa vida. Por que muitas vezes Deus não nos toca? Porque a gente já está cheio. O copo já está preenchido. Ora, se já está preenchido, é como se Deus dissesse: eu queria entrar. Mas para ele entrar, a gente precisa se esvaziar. A gente precisa se identificar. Aqui era um momento de vulnerabilidade dele. Porque, meus irmãos, uma nação que tem monarquia, o que vai acontecer com o próximo rei?
Pode ser ótimo, pode ser péssimo, pode ser piedoso, pode ser desviado, pode ter brigas na família, como já aconteceram, e ele era da tribo de Judá. Ele sabia o que tinha acontecido, porque Isaías, ele já tinha visto o que tinha acontecido na tribo do norte. Ele foi contemporâneo àquela queda. Agora percebam o que está acontecendo aqui. Ele está vendo o seu parente, o seu primo morrer. Ele era da corte, ele sabia que ele poderia também ser morto. Ele sabia. Ou seja, ele estava num momento de vulnerabilidade. Guarde isso, meus irmãos. A vulnerabilidade é uma bênção na vida do Filho de Deus. Porque é nessa hora que a gente se esvazia da gente. Porque enquanto a gente está no controle, a gente faz como queremos. Mas quando a gente entrega a Deus o controle, Ele abre os nossos olhos e visões celestiais podem acontecer. Ele abre os nossos ouvidos e escutamos o som que estremece as coisas. Ele toca nos nossos lábios ou no lugar da nossa fraqueza e nos purifica para a glória do nome dEle. Foi no momento de fragilidade que ele foi atingido. E nesse momento a glória de Deus foi revelada. Deixa eu te perguntar, você tem vivido em fragilidade, em vulnerabilidade? Isso te incomoda? Diante de Deus isso é uma bênção. Deus vai te tocar, porque esse é o caminho de sermos visitados por Ele. Aleluia. Precisamos nos esvaziar para se completar. Essa perda de segurança e vulnerabilidade aliada à fragilidade, esses são os solos que estão sendo preparados para o cultivo da divina semente. E onde cai a divina semente, num solo bom, essa semente frutifica a 30, 60, 70 e 100 por um para a glória de Deus. Para se encher é necessário se esvaziar. Agora eu queria pegar aqui algumas pérolas do texto, meus irmãos. Olha só que coisa magnífica. Notaram que ele é tocado por alguma coisa. Lembra que eu disse que não há uma forma. O que Deus vai fazer com você ou comigo? Como será o nosso deserto da nossa peregrinação? Não sei, mas eu sei de uma coisa. Deus tem brasas vivas para os seus filhos em nome do Senhor. O que toca a ele foi uma brasa viva tirada do altar. Brasa viva. Há brasas vivas no altar de Deus. Não me pergunte como que é. Mas somente depois de tudo isso, que ele cai em si, que ele se enxerga como falho, que ele é agraciado por Deus, vem então, diante desse quebrantamento, somente depois de tudo isso, ele estava pronto para a segunda e melhor parte da sua vida, porque ali estava começando, agora um novo ministério, naquilo que já era bom. Guardem isso, meus irmãos. O profeta Isaías já era usado, até o capítulo 5 ele já foi usado, e quando lemos esses 5 primeiros capítulos, pelo amor de Deus, já era maravilhoso. Mas mal ele sabia que o melhor ainda estava por vir. Deus, o melhor dele, ainda está por vir na sua vida. Basta você se quebrantar, saber o lugar em que você está, saber das suas limitações. Pratique a vulnerabilidade, pratique a fragilidade diante dele. Perceba, diante dele, se esvazie e ele vai te encher. Brasas vivas de Deus tocarão sobre aquela área da sua fraqueza. Somente depois de tudo isso que o profeta estava preparado e pronto para a segunda melhor parte de sua vida. Isaías se tornou agora uma nova brasa viva. Não foi isso? Até o capítulo 5 ele já vivia na graça, na unção. Agora é uma graça, uma unção ao cubo, elevado à 10ª,
algo magnífico, porque podem ver, ele agora não só vê mais o Senhor sentado no trono, mas ele enxerga Jesus como ninguém enxergou. E é por isso que ele é chamado de profeta messiânico. Ele enxerga que esse menino que nasceria, que receberia o nome de Emanuel, que seria Deus habitará entre nós. Olha, meus irmãos, perceba, ele estava vendo o trono de Deus e vendo o Senhor no trono. Agora ele vai profetizar, depois da experiência de Isaías 6, ele vai dizer, Deus vai habitar entre nós. Aleluias. E eu te pergunto, na cabeça de um judeu, como isso iria acontecer? Como o eterno, que é santo, pelo qual ninguém pode ver, porque Moisés, para ver a Deus, Deus o coloca entre uma fenda, e ali Deus passa de costas. Como que agora Deus vai habitar? Isaías viu. Que mais? Isaías viu que ele nasceria como um menino, e que no ombro desse menino estaria todo o poder de todas as coisas, e o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluias. Ele vê Deus agora na pessoa do servo sofredor, que sofre, que é rejeitado, mas que pelas suas pisaduras seríamos sarados, perdoados, curados, tocados. Ele descreve. Perceba, meus irmãos, depois da experiência da brasa viva, ele se torna o ministério de brasa viva. E como se não bastasse ainda, ele até anuncia o final e a posteridade, e ainda tem profecia do milênio. Como se não bastasse. Perceba, a brasa viva, aquilo que lhe tocou, lhe transformou. Aonde era a maior fraqueza dele? Nos lábios. E foi ali que ele se tornou boca de Deus entre os seus. Aleluias. Não pensem vocês que ele somente escreve esses capítulos. Não. Ele teve um ministério longevo. Foi um dos profetas mais longevos. Por quê? Porque Deus quis usar ele tanto pela literatura, escrevendo essas profecias maravilhosas, quanto pela presença. Uzias morre, é colocado um novo rei, e ele continua a falar de Deus na corte. Aleluias. Continua sendo um peso de Deus entre os seus servos, continua sendo boca de Deus entre os sacerdotes, entre os reis, e assim ele vai vivendo, e tem um longevo ministério de quase 50 anos, ou mais de 50 anos, salvo engano. E ali, nos dias do rei Manassés, um rei desviado o mata e o transpassa ao fio da espada, ou corta ao meio, ou melhor dizendo. Nós não temos uma decisão na Bíblia como foi isso. Na tradição judaica diz que ele foi cortado ao meio. Quando o hebreu cita que alguns servos de Deus foram cortados ao meio, a menção ali era do profeta Isaías. Pastor, mas ele fez tudo isso? Sim. Ele foi peso de Deus na nação, e mesmo diante de um rei desviado, ele estava pronto para morrer, se assim fosse, como de fato foi. Perceba, ele foi tocado nos lábios. O que é um texto, se não palavras escritas? Deus curou ele, aquilo que era bom se tornou melhor. Meus irmãos, aquilo que já é bom na tua vida pode melhorar ainda mais em nome de Jesus. Aqui, meus irmãos, eu quero pegar um outro detalhe que também está no texto. Aqui a gente vê a brasa viva. A brasa viva. Mas percebam, o serafim pega essa brasa viva com o quê? Com uma tenaz. Na última mensagem eu falei um garfo, só para ilustrar, mas uma tenaz não é um garfo. É como se fossem duas hastes, como uma grande tesoura. Tenaz é uma grande tesoura que tem uma ponta diferenciada que você agarra firmemente objetos quentes e eles ali ficam fixos.
Então é como se fosse essa tesoura com bico diferente, de uma forma diferente, que é para você pegar e não soltar. Percebam que aqui o anjo vai diante do altar de Deus e pega lá uma brasa viva, com uma tenaz. Guarda isso, meus irmãos. Você só segura, obrigado, meu irmão. Você só segura brasas vivas com uma tenaz. Guarde isso. Olha que pérola está no texto, meus irmãos. Você só segura a brasa viva com uma tenaz. E quem segurou? Serafim. Foi ele que segurou. E quando ele chega perto de Isaías, ele com a mão toca, diz algumas versões. Com outras diz que é tocado na boca. Nós não sabemos se naquele momento, e eu fiquei durante a semana pensando, mas como foi, Senhor? No texto original, não está errado dizendo que o anjo o toca com a mão, porque a tenaz não voa sozinha, a tenaz precisa de alguém segurando. É claro que no mundo espiritual tudo pode acontecer, mas nesse caso ele pega a tenaz do altar de Deus, ou a brasa viva com uma tenaz, e agora ele vai até Isaías, aquele ser de 6 asas, e toca na boca. Eu deduzo que ele deve ter pego na mão e agora encostado nos lábios do profeta. Meus irmãos, imagina essa cena, maravilhosa, né? Mas assombrosa também, digamos. Você ter uma visão, você achar que vai morrer, e de repente vê o anjo de 6 asas voando até você e traz o negócio. Se você já achava que você era pecador, agora vindo uma brasa viva, você queimou, né? Queima ele, Jesus, né? Eu acho que essa frase bem usual nos nossos dias, queima ele, Jesus. Eu acho que ele estava, me queimou, morri, agora estou perdido. Mal ele sabia que a melhor parte aconteceria a partir dali. Mas guarde essa expressão. A brasa viva do altar de Deus não se pega com a mão, muito menos se encosta, não se pega com a gente não pode, é algo sagrado, da ideia de que se pega com a tenaz. O anjo poderia ter pego com a mão? Poderia. É um mistério, nós não sabemos o porquê, mas se pega com a tenaz. E agora o Senhor vem usando o anjo e toca nos lábios. Enquanto eu fazia as minhas lições de casa, essa semana foi difícil, viu, irmãos? Foi difícil de não se emocionar diante de Deus. Porque tenaz, o objeto é uma coisa, mas tenaz também é uma palavra. Há um significado figurado para tenaz. Você já ouviu essa expressão? Fulano é muito tenaz. Já ouviu? Fulano é muito tenaz. O que é tenaz? Figuradamente. É tenacidade. A ideia associa-se à perseverança. Tenaz vem de tenacidade, ou tenaz tem a ver com tenacidade, que é perseverança. Que mais? Firmeza. Que mais? Capacidade de agarrar-se fielmente aos propósitos divinos. Aleluias. Olha que pérola, meus irmãos. Muitas vezes a gente está vivendo só no bom. Deus tem o melhor para a sua vida, meu irmão. Por que não chega o melhor? Porque a gente não agarra com tenacidade. A tenacidade é firmeza. É a capacidade de apegar-se fielmente aos propósitos divinos. Quantas são as vezes, meus irmãos, que a bênção está ali para chegar e a gente joga a toalha. Porque a nossa tenaz é de papel. A gente quer pegar a brasa viva no altar de Deus, mas com uma tenaz de papel, queima, meus irmãos. Tá bom, e papelão, pastor? Também queima, meus irmãos. E madeira, queima também. Tem que ser um material firme, um aço. Ou seja, temos que ter tenacidade nas promessas.
quem te salvou, quem te perdoou, quem te ama, a quem é a sua e a minha adoração, a quem é a nossa devoção, a quem é a nossa consagração. Por isso que muitas vezes não tem brasa viva tocando. O Senhor está dizendo para nós, para que a gente tenha tenacidade nas promessas, nos propósitos divinos. É com a tenacidade que se pega a brasa viva no altar. É com a mas é com a tenacidade. E com essa mesma tenacidade é que se é tocado nos lábios. O profeta precisou ser tocado nos lábios. Aonde precisamos ser tocados? Nos pensamentos, no derrotismo, no temperamento incontrolado, na língua maledicente. Nessa manhã, Deus tem algo para você. Agarre-se às promessas de Deus com tenacidade. E com essa tenacidade que homens e mulheres são transformados. Perceba aqui que há um compartilhar da tenacidade entre o mover de Deus no mundo espiritual com os serafins e o profeta Isaías. Mesmo que ele tenha ficado com medo, porque Deus, meus irmãos, é normal que a presença de Deus nos espante. Isso não tem nada de errado. Ou a gente vive numa sintonia tão fina com o divino que acontece algo sobrenatural, a gente fala, já sabia. Não, não é assim, meus irmãos. Há um santo espanto, há um santo temor. Perceba que aqui, serafins pega com tenacidade, mas o profeta recebe com tenacidade. Ele recebe com perseverança, com firmeza. Percebam a firmeza dele. Quando o Senhor diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ó a Trindade falando. Nós. O que ele faz? Senhor, não sei não. Eu achei que eu ia morrer, será que eu posso ir? Eis-me aqui. Envia-me. Aleluias. Oh, coisa linda. Tenacidade, apegar-se firmemente, fielmente aos propósitos divinos. Você tem se apegado, meu irmão? Ou qualquer ventinho você vai. Hoje eu estou bem, pastor. Agora eu não estou bem. Agora hoje eu estou na unção. Agora eu estou na carne. É assim. Está te faltando tenacidade, filho. Filha, apegue-se às promessas. Não confie nos seus sentimentos. Confie naquele que morreu por você. Porque é com essa tenacidade que homens e mulheres são transformados de pecadores em santos ministros de Deus na terra. Deus tem isso para você. E agora, olha só que interessante, meus irmãos. Para a gente poder orar agora. Perceba que tudo que ele precisou foi só de um toque. Só de um toque. Um toque aonde? No lugar da sua fraqueza. Que você precisa de um toque. Só de um toque. Para reescrever uma linda história. Porque com esse toque tudo mudou. O Senhor já tinha tocado nos seus olhos, lembram? Mas ele não tinha notado. Porque quem é que vê o sobrenatural, senão aquele que Deus abre? Deus tinha já tocado nos ouvidos dele, lembram? Porque ele ouve inclusive os batentes e o limiar tremendo, percebam? Mas por que para Isaías foi significativo a brasa com a tenaz tocando nos lábios? Porque era na área da sua fraqueza. O profeta somente notou, de fato, quando Deus tocou-lhe, porque olha, recapitulando, ele vê, meus irmãos, tocou ou não tocou? Vem cá, você já viu o trono de Deus? Já viu serafins, anjos? Talvez sonhando de barriga cheia, não é? E ouvir algo poderoso, o cantar dos serafins. Meus irmãos, deve ser um timbre, né, Felipe? Pelo amor de Deus, deve ser um timbre.
magnífico. Ele já tinha sido tocado nos olhos, nos ouvidos. E aqui ele está com a boca desesperado. Mas ele só deu realmente sentido àquilo tudo quando a área mais fraca dele foi tocada, que eram os lábios, porque era da sua fraqueza. Guarde isso, meus irmãos. O Senhor, Ele precisa só ser revelado para você e para mim. O Senhor precisa te mostrar que hoje Ele está sentado num trono. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por você e por mim. O Espírito está intercedendo por você agora. Lembrando do que dissemos há pouco, para que um trono divino seja revelado, os nossos tronos humanos precisam ser esvaziados. Talvez esse seja o grande ponto das tuas crises, porque você quer ser tocada, mas o trono está cheio de si, do seu ego, do seu temperamento, da sua razão. E o trono divino, para ele ser manifesto, a gente precisa esvaziar. Precisa esvaziar. Porque quando a gente esvazia, há uma visão divina. Quando a gente esvazia, há uma audição de serafins louvando. Quando a gente se esvazia, nós ouvimos as vozes falando conosco, e é a voz de Deus, e nós respondemos positivamente. Nesse trono alto e sublime em que Deus habita, tem brasas vivas, tem tenaz, tem ministros sagrados, e tudo isso Deus faz e move. Percebam, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Há um reino espiritual que milita ao teu e ao meu favor. Se nós não tivéssemos mais ninguém, já teríamos tudo para vencer sozinhos. Temos Deus, Pai. Temos Jesus que morreu e ressuscitou e está à destra do Pai fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Mesmo que ninguém nunca orasse, Ele está orando por mim e por você. Temos Deus, Espírito Santo entre nós, que foi derramado e habita no nosso coração e está agora intercedendo por nós. Temos todos os seres divinos, de anjos, querubins, serafins, anciãos, seres viventes que trabalham amando de Deus, expulsando o mal. Ou seja, meus irmãos, todo o reino espiritual já milita ao nosso favor. E Deus faz tudo isso para quê, meus irmãos? Para tocar os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, ou as nossas palavras. Quando nós entendemos tudo isso, as bases da nossa vida são abaladas. Lembra que eu falei na minha introdução? Que eu comecei a orar: Senhor, abala. Eu não sei aonde Deus precisa te abalar, mas uma coisa eu sei: o trono de Deus sempre será um lugar de glória e majestade, de santidade e poder, porque aonde o Senhor está e habita é um alto e sublime trono, que tem seres viventes, que tem brasas vivas, que tem tenaz, que tem som divino, que faz estremecer a nossa estrutura. Mas tudo isso só tem sentido quando tem seres humanos, ou seja, servos que ouvem esse lado divino, homens e mulheres que desejam serem tocados e transformados pelo Eterno. Quando Deus se revela verdadeiramente a alguém, tudo estremece, tudo se abala, tudo é mudado, nada continua como antes. Se a tua vida não tem tido brilho diante do Senhor, é porque ainda você não foi abalado pelo Altíssimo. E a minha oração é que Deus te abale as suas estruturas e te salve, mostrando a sua glória, a glória dele sobre você. Agora, e você que já é servo de Deus? Você que já vive uma vida boa, eu posso dizer sem medo de errar: Deus ainda tem o melhor para a sua vida.
tem o som dos anjos e serafins estremendo as bases das nossas existências, ao contemplarmos a adoração que eles dão a Deus. Deus tem visões do trono sagrado dele, onde ele está, porque ali, quando contemplamos, ou quem sabe, irmãos, talvez nós nunca tenhamos essa mesma visão, mas nós podemos ter essa visão aqui no coração, porque as Escrituras já revelou. O nosso Senhor, Ele reina, Ele é glorioso para sempre, e ao lado dEle, à sua direita, está Jesus glorioso, e o Espírito Santo de Deus está nessa terra convertendo corações. E se você já é servo de Deus, ainda há chance para nós de termos experiências, e o melhor ainda de Deus pode vir sobre nós. A única coisa que a gente precisa ter e fazer é esse santo tremor e tremor diante dele, e pedir para ele tocar nos nossos lábios, ou quem sabe aonde seja o nosso grande calcanhar de Aquiles, porque eu não tenho dúvida que ao nos reconhecermos de todo o coração, um toque dele será a coisa mais maravilhosa para mudar a nossa vida. Lembram-se da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher que vivia 12 anos de um sofrimento atroz. Você tem vivido assim? Então hoje, o que você precisa é de dar um toque pela fé naquele que passeia entre nós. Porque aquela mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos, devia ser uma pessoa até desfigurada, naturalmente, saindo sangue sem parar, durante 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos. Mas quando ela ouviu falar do Emanuel, que o Emanuel estava entre eles, aleluia, ela disse o quê? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, aleluias. Eu sararei, ela diz. Hoje Jesus passeia entre nós, amados. A presença do Espírito Santo se faz presente entre nós. Você talvez não precisa ver como Isaías viu, mas pela fé você pode crer como muitos creram. Creia com tenacidade. Ele pode te tocar hoje. Aquele que nasceu milagrosamente pelo poder do Espírito Santo, que cresceu, que cumpriu todas as promessas de Deus, que cumpriu toda a lei, que morreu no meu e no seu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que se elevou ao Pai, subiu ao Pai e está à destra do Pai. Ele te contempla hoje. Basta você fazer como aquela mulher que diz: um só toque na orla da sua veste e eu serei curada, eu sararei. Ó meu irmão, busque a Deus com esse ímpeto, porque o Espírito Santo te levará a isso. Basta você crer de todo o coração, confiar nele, porque é pela fé que o tocamos. Meus irmãos, eu nunca tive um toque físico em Jesus, mas eu já tive muitas experiências com Ele, tocando pela fé, em nome de Jesus. Deus tem algo para você. E o que aconteceu com aquela mulher, meus irmãos, que é maravilhoso? Jesus, indo à casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo, é interrompido por essa mulher. E ele para no meio da multidão e diz: quem me tocou? Você conhece bem a história. Quem me tocou? Quem me tocou? E os apóstolos olhando pensaram: o chefe não está pensando bem, porque tem um monte de gente aqui do lado do chefe, está todo mundo tocando ele. Ele disse: não, porque eu senti sair de mim poder. Saiu de mim virtude. No original esses textos está como dinamai, ou dinamis, que significa dinamite. Daí onde vem essa palavra dinamite.
dunamis. Percebam, olha só que coisa linda, meus irmãos. Quando nós vamos a Jesus com tenacidade, tem brasas vivas de Deus, que quando nos toca na área que precisamos, há um dinamite de Deus, há um poder, há uma virtude. Strong, um grande linguista, diz que essa palavra dinamis pode ser poder, força ou habilidade. O que você não tem vencido? Aonde você tem parado? É nessa área que você precisa se esvaziar, convidar o noivo, e ele vai te tocar. Assim como Isaías foi abençoado e a segunda e melhor parte da sua vida veio, assim será com você. Basta apenas um toque do Mestre sobre nós. Amém? Eu quero orar por você. Qual é a área da tua vida que você precisa que o Senhor te toque? É sobre o teu passado? Sobre o teu presente? Sobre uma fraqueza? Se esvazie agora e diga: Senhor, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me. Faça como aquela mulher, que ela foi uma filha de Isaías, porque ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, sararei. E eu não tenho dúvida que o dinamite do Senhor, o poder do Senhor, a virtude do Senhor te envolverá em nome do Senhor. O Senhor quer tocar a sua vida, quer reescrever a sua história, quer te abençoar. Ore agora, se lance diante dele, que eu quero interceder por todos vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pelo meu irmão que agora clama, que agora pede, que agora implora pela sua vida, nessa área em que para ele é uma fraqueza, para ela é uma fraqueza, mas que para o Senhor é a área, ó Deus, onde a sua glória será derramada e será manifesta. Pai amado, eu te peço, visita os meus irmãos, visita as minhas irmãs, as nossas famílias, abala-nos pelo teu toque sobrenatural, abala-nos como foi as bases do limiar, como foram, Senhor, aqui, meu Pai, esse lugar onde, ó Deus, tudo tremeu, os batentes das portas. Ó Deus, que haja, Senhor, algo também assim na nossa vida, e que nós possamos nos esvaziar, para que o teu trono de glória e de milagres e de sinais possam ser manifestos sobre nós. Senhor, abençoe os meus irmãos, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor, a nossa cidade, a nossa região. Ó Deus, salva o nosso país. Tenha misericórdia daqueles que estão cegos pelo pecado, porque, Senhor, nós não somos o Evangelho, nós proclamamos. E é por isso que agora eu intercedo pela tua igreja, eu intercedo por cada irmão. Toca-os, Senhor, toca-os com o teu toque de poder, com o teu toque de virtude, porque nada é impossível para Deus, e tudo é possível ao que crê. E acreditamos que o Senhor está agora nos céus intercedendo por nós diante do Pai, e o teu Santo Espírito passeia entre nós, e eu não tenho dúvida que o Senhor está curando os teus filhos, libertando, transformando e fazendo que uma nova vida seja iniciada a partir de agora. Toca-os com o teu poder, com a tua virtude, ó Deus bendito, e salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Tenha misericórdia da nossa vida e ajuda-nos, Pai, a sermos
brasas vivas enquanto vivermos. Faz dessa igreja uma igreja de brasas vivas, e que cada irmão seja como Isaías, uma brasa viva, ou como essa mulher que creu e mesmo com muita fraqueza foi até Jesus, rompeu a barreira da multidão e tocou-lhe as vestes. Dá essa fibra aos meus irmãos e irmãs, ajuda-os a terem, ó Deus, esse desejo, esse ímpeto, dessa capacidade de apegar-se fielmente aos propósitos divinos e não deixá-los por nada nem por ninguém. E assim, Senhor, abala as nossas estruturas, porque assim como Isaías disse, assim diremos nós: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Continue buscando até que as bases da sua vida sejam abaladas, porque o abalo de Deus não te destrói, te consagra, te purifica e te transforma. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e continue perseverando em cima disso, porque não são palavras minhas, são palavras de Deus a nós. Amém?